Pelo que eu já falei, eu vou voltar rapidinho. Na formalização dos contratos, são necessários em todo o contrato cláusula que estabeleça objeto, vinculação edital, legislação aplicável, regime de execução, preço, critérios e prazo de início. O crédito pelo qual ocorrerá a despesa continua a mesma coisa, tá? Eu só posso formalizar um processo, que a gente tem muita confusão isso na cabeça da gente. Reserva legal, parte orçamentária. Eu estou falando em financeiro e falando em orçamentário. Muitas das vezes a gente quer executar, mas não tem orçamentário. E eu tenho expectativa de receita financeira, né? Então, assim, uma coisa, outra coisa, né? Eu, quando eu vou soltar um processo estatório, eu tenho que ter a reserva legal, né? Eu não estou querendo ensinar contabilidade, não, mas eu tenho que ter a reserva legal. O que é a reserva legal? Eu não preciso ter o financeiro, mas eu tenho que ter, naquele momento que eu soltei o processo estatório, que não é um registro de preço, que eu tenho expectativa de valor e eu vou gerar contrato, eu tenho que fazer a reserva previamente, tá, gente? Contabilmente eu vou falar isso, tá? Pessoal da iniciativa privada, tem um pouquinho que foge um pouquinho, mas eu vou caminhando, tá, gente? Para chegar mais para frente, vocês vão ver que é interessante. O crédito pelo qual ocorrerá, né? A matriz de risco, quando for o caso, eu falei para vocês que no contrato você tem que definir a matriz de risco, né? É facultativa, mas, né? O prazo para a resposta ao pedido de pactuação de preço, quando for o caso, né? O prazo para a resposta ao pedido de reabastecimento. Esses dois casos aqui, quando você já vai prever no contrato que ele tem um prazo de X tempo, né, para que ele formalize essa questão, caso venha pedir reequilíbrio, né? As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive o que for oferecido pelo contratado, no caso de antecipação de valores a título de pagamento, tá? O prazo de garantia mínimo do objeto observado, os prazos mínimos estabelecidos na lei e na forma técnica aplicável, os direitos e responsabilidade das partes, condições de importação da data, obrigação de contrato em manter durante toda a execução do contrato, incompatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas. Você pode simplificar isso no dispositivo legal e pode também levar esses incisos para dentro da cláusula, tá? Então, o pessoal que trabalha com iniciativa privada vai ter que seguir essas regras também, porque está previsto no contrato, né? E, né? No 92, uma situação também, obrigação do contratado cumprir a exigência de reserva de cargos previstos em lei. Você lembra que eu falei para vocês? Isso mais para frente eu vou explicar um pouquinho. A lei agora, por ela estar focada um pouquinho na parte social também, na parte humana, ela vai também exigir nos processos que as empresas acima de 100 funcionários, tem que haver a sua reserva de quantitativo e de cumprimento dessa meta. A obrigação do contratado de cumprir a reserva de cargos previstos em lei, bem como outras normas específicas para pessoas com deficiência, para a reabilitação previdência social, para o aprendiz. O órgão público vai forçar essas empresas a ela cumprir a legislação. Tá? Vai colocar lá que ele vai, isso pode ser mediante uma declaração, pode ser que é previsto no contrato que ele vai cumprir, entendeu? O modelo de gestão de contrato, observados os requisitos definidos no regulamento, os casos de extinção, né, específico, os contratos celebrados pela administração pública com pessoa física ou jurídica, inclusive domiciliados no exterior, vocês já perceberam que a lei mais para frente eu vou falar sobre isso, que nós vamos ter que regulamentar também essa questão da participação da pessoa física no processo estatório? A lei abriu a brecha, né? Já tinha na nossa lei, mas ela, né, veio agora afirmar essa questão. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da regulamentação de participação de pessoa física, retenção de ISS, tem uns negocinhos que a gente vai ter que ter nos nossos editais aqui, tá? Inclusive domiciliar exterior deverão conter cláusula garanta, tal. Licitação internacional não, no nosso caso. Contratação de empresas, isso aqui são a extinção de acordo com as peculiaridades do seu objeto e do seu regime de execução, o contrato conterá cláusulas que prevêem período antecedente à expedição de ordem de serviço para verificação de pendências, liberação diária. O que é isso aqui? Eu posso prever no meu contrato, antes de soltar a minha autorização de fornecimento, que ele me apresente requisitos legais. De acordo com as peculiaridades do seu objeto e de seu regime de execução, o contrato conterá cláusula que preveja período antecedente à expedição de ordem de serviço
para verificação de pendência, liberação diária, adoção de outras providências cabíveis para a regularidade de sua execução. Não quer dizer que eu soltei a ordem de serviço, eu posso prever no meu contrato que essa ordem de serviço já foi expedida, mas ela só vai valer a partir de eu fazer essas prevenções normais. Tá? São novidadezinhas na parte de contrato. Independente do prazo de duração do contrato, deverá conter cláusulas que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data base vinculada à data do orçamento estimado, e poderá ser estabelecido mais de um índice específico setorial, em conformidade com a realidade de mercado. Nós tivemos um problema sério de aluguel esse tempo atrás, inclusive eu tive particular, INPC e IPCA, né? O dono do imóvel, que é um inquilino, um dá 33% acumulado do ano, o outro deu 7%. Né? Então a gente vai definir também, dentro do nossa expectativa, com data base de vinculação dos reajustes de preço. Eu vou falar mais para frente que o período anual, né? Nos contratos de serviços contínuos, observados em termos mínimos de um ano, a critério do reajuste de preço será por. Então, olha que ele está falando na unidade, no ano, anual. Reajustamento de sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obras, isso aí é situações que vão ocorrer e a gente já está previsto no nosso contrato. Repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Os contratos de obras de engenharia, sempre que é compatível com o regime de execução e medição, será mensal. Tá? Vai depender muito também nessa questão aqui da repactuação, compatível ao regime de execução, da forma que a minha planilha foi elaborada. Isso é a parte de engenharia. Nos contratos para serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, ou com predominância de mão de obra, o prazo para a resposta ao pedido de pactuação será previsões de um mês, contado da data de fornecimento da documentação prevista. Tá? Por quê? A administração ficava empurrando com a barriga. Tá? E agora ela estabeleceu um prazo para que se faça isso. Olha bem que agora, aquilo que eu falei para vocês, tudo que nós fizemos vai para o posto Ipiranga. Né? Nós temos que levar isso para a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, é condição indispensável para a eficácia do contrato. Se o município não fizer, não disponibilizar, tá legal? Não. Aí eu volto lá no início com vocês. Posso usar a lei? Já posso usar a lei? O portal não aceita ainda. Como é que eu vou fazer uma licitação e vou estabelecer um contrato se eu não tenho onde publicar? O portal existe, mas eu não tenho migração para lá ainda. Eu só consigo fazer no portal hoje, se já estiver funcionando a integração do seu sistema, só a compra direta. Então quem falar comigo que vai poder já fazer contratação pública, lógico, nas contratações diretas, né, você consegue. Você vai passar o processo todo lá. Agora, na normal, você não consegue disponibilizar o processo todo. E se não fizer a questão do contrato, ele não tem eficácia. E olha que a lei seguiu praticamente quase os mesmos parâmetros da lei anterior. Né? 20 dias úteis a caso de licitação e 10 dias no caso de contratação direta. Então, olha, Dida, então quer dizer que naquelas licitações especiais, que a gente vai falar mais lá pra frente, e na contratação direta eu também tenho que fazer a publicação? Sim. Tá? E tem eficácia, ela é menor. Por quê? O seu processo não é mais rápido, né? Então ele tem lá as eficácias do caso de contratação direta, 10 dias. Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de sua assinatura. Olha, a lei vai falar o quê? Que no caso de urgência, aquela emergência que nós fazemos aquela dispensa maluca lá, rapidinho e tal, tem sua eficácia a partir da assinatura. Deverão ser publicados no prazo previsto do inciso 1 e 2, ó. Se for licitação, se for contratação direta. Sob pena de nulidade. Também, volto a falar, nas inegibilidades, nas compras diretas, na questão da urgência e emergência, também tem que haver publicação. Então, tudo vai para esse portal. Nós não vamos escapar de nada. Tá? Ele vai para o portal. Então, não adianta querer fugir que não vai. No caso, olha bem isso aqui agora, gente, que é pior ainda. Você lembra que nós tínhamos aqui na instrução fala, se eu não me engano, são, não sei se é 65 ou 67, do próprio Tribunal de Contas, quando se executa uma TP
Você não tem que informar 5 dias, parece isso, né? Então vocês não têm certeza, não é? Você tem que informar o tribunal, informar a publicação do andamento do processo. A lei vai definir, no caso de obras, a administração divulgará em site eletrônico oficial, em até 25 dias úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos, os preços unitários, totais a contratar e até 45 dias para conclusão do contrato, quantidade de execução do preço praticado. Mesmo jogando para lá, você vai ter que divulgar no portal seu de transparência. Agora não vai ser mais aquele extratinho que a gente coloquinho lá, né? A lei definiu que o que eu tenho que contar? Os quantitativos, os preços unitários, totais, né? Em até 45 dias úteis após a conclusão do contrato, eu tenho que informar também o que eu paguei. Né? Isso é uma questão de transparência também. Né? E interessante essa lei, que ela vai falar também, mais pra frente vocês vão ver, a questão da paralisação das obras. Antigamente a gente fazia isso, eu vou falar mais pra frente um pouquinho. Os contratos, estava legal, o cara para a obra. Agora a lei fala que você vai ter que colocar uma placa lá, eu vou falar mais pra frente, informando por que parou e quem foi o causador. Tá? Não vai ficar mais aquelas obras perdidas lá. E o gestor que entra vai ter que preocupar também, porque ele vai ter que seguir. Tá? O instrumento, vamos no 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo as seguintes hipóteses. Então, há situações que eu vou falar aqui agora que você não precisa de publicar. Tá? Lá no portal, né? Não precisa de haver a publicação dos atos. Então vamos lá. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo as seguintes hipóteses, em que a administração poderá substituir por outro instrumento hábil. Carta-contrato, nota de empenho e despesa, autorização de compra ou ordem de execução. Você lembra que na Lei 8.666 fala com a gente lá, naquela contratação direta, na aquisição de entrega imediata, que não tem garantia, né? Mas você não está achando que você está livrezinho, tá? Porque as suas compras têm que ser publicadas. Então, você não vai precisar de publicar o extratinho daquela compra, mas o processo todo já foi para lá. Então, qual o problema de eu publicar? Se eu faço uma compra direta que gerou uma carta-contrato ou gerou uma nota de empenho, o processo da compra já foi para o portal. Eu não vou precisar de fazer só a publicação do extrato. Entendeu, gente? Mas é redundante, porque qual o problema de omitir? Eu não, né? Aí vem, dispensa de licitação em razão do valor. Compras com entrega imediata, integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras. Acabei de falar isso aqui agora. Eu vou comprar 10 computadores. É entrega imediata. Tem obrigação futura? A nota fiscal já não é garantia? Mas se eu quiser formalizar um contrato, aí eu tenho que publicar. Se eu quiser ter segurança que ele vai fornecer aquele computador e vai me dar garantia dele, das especificações, tal. Posso meu contrato? Pode. Se eu fizer o contrato, tem que publicar? E se eu não fizer o contrato, fizer só uma carta-contrato, que é mais reduzido um termozinho, ou eu substituir por empenho e transformar a nota de empenho em situações de contrato, né, que ela é a substituição. Então eu friso de novo. Preciso de publicar o extrato? Não. Mas eu já formalizei o processo na compra direta. Tá? As hipóteses de substituição de instrumento de contrato aplicam-se o que houver disposto no artigo 92, nós já falamos anteriormente. Tá? É nulo em nenhum efeito contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras ou de prestação de serviço de pronto pagamento. Assim entendidos, então que 10 mil reais o prefeito pode chegar lá na meio da rua lá, ou o presidente da Câmara no meio da rua, falar, 10 mil reais eu não preciso de... Quanto fazer, quanto quebrar? Peraí. A lei não está falando só nos 10, porque a gente sabe, quem mexe atua nessa área de direito aí sabe. Se eu de boa fé, estou precisando de fazer um trabalho aqui de gravar, e contrato pela prefeitura eles e não formalizo o contrato, e o valor é acima de 10 mil, então ele não recebe, né? Vocês acham que recebe ou não? Verbal? Hein? Não? O que é acima de 10 mil? Doutor, o que o senhor acha? É enriquecimento? Não é? Enriquecimento ilícito. Agora alguém vai responder por improbidade.
Receber eu vou. Eu vou para o judiciário e recebo. Então essa conversa de estabelecer limite de 10 mil, o legislador ele criou, a gente tinha isso na Receita acontece muito na questão de dívida ativa, né? Não sei qual o valor hoje, 12 mil, que não vai para dívida, que vai para dívida ativa, mas não executa. Hein, Alas? Tem um valor, não tem? Não lembro agora. Acho que é 12 mil, parece. Então quer dizer que vai perdoar a dívida? Não, vai para a dívida ativa. Agora, não quer dizer que é nulo nenhum efeito do contrato verbal, ele é nulo. Mas a administração não tem que dar prejuízo a ninguém, não. Então o gestor tem que ter muito cuidado, porque ele acha que 10 mil, posso chegar lá na praça, chamar o Sozé, ô Sozé, vai isso aí para mim aí. Depois só passa a prefeitura lá e faz um contrato comigo lá. Não deve ser 10 mil? Uai, eu vou receber. Mas alguém vai responder. Agora me contrata para cima de 10 mil para ver se eu não recebo. Então é questão de boa fé, né? Então a lei veio definir esse valor aqui, ó, mas eu chamo a atenção porque não é que o legislador está falando assim, ó, prefeito, ô presidente de Câmara, só tem 10 mil reais se o senhor quiser aí, não. Ele está falando em receber. Receber. Agora, o ato praticado, alguém vai responder pela improbidade. Tá, gente? O instrumento de contrato é obrigatório, salvo as seguintes hipóteses, eu volto a redundante de novo para mostrar. A administração poderá substituir por outro instrumento ato, como carta-contrato, nota de empenho, dispensação, dispensa cessação em razão do valor, compras com entrega imediata, né? Hipótese de substituição de instrumento de contrato, aplique-se coberto de 2 é nulo, nem efeito, Eu só fiz um resuminho. Será facultada a administração quando convocado não assinar o termo de contrato, não aceitar, não retirar o instrumento de contrato no prazo de condições estabelecidas e convocar o licitante remanescente. Já falei isso com vocês, porque a lei ela vai e volta, né? Na hipótese de nenhum licitante, convocar o licitante, adjudicar e celebrar o contrato, né? Atenção! Antes de prorrogar o contrato, volto a falar de novo com vocês, tá? Antes de prorrogar ele, observar aquelas formalidades que a gente já comentou anteriormente, volto a frisar novamente, de olhar a questão da situação da empresa, de acordo com a prioridade do objeto. Acho que eu estou voltando, quem sabe isso. Friso bem para vocês, volto a frisar, cuidado com os prazos, né? Porque a gente é mestre no artigo 61 da Lei 866, ela fala da publicidade, a gente não faz, a gente não segue. A maioria das vezes faz meia boquinha, né? Na lei a gente vai ter que cumprir isso porque isso vai estar lá dentro do portal. Então eu posso ser punido, principalmente convênios ou alguma coisa, se eu não fizer essa formalização de tornar a eficácia do contrato dentro dos limites. Então eu acho mais fácil o quê? Termina o contrato, está tudo certo, o que você faz com o contrato? Envia, né? Vamos lá. Como é que a gente fazia na Lei 866 referente a contrato artístico? Né? A gente, antes, graças a Deus, acabou com aquilo, né? Que era uma vergonha. O empresário exclusivista de data, que é o chamado empresário oportunista, né? Ele vai lá, fecha a data com a administração, vê o artista que a administração quer, né? Eu quero aqui o Daí de Paulo, para tocar no meu forró aqui, na festa. Que data que é a sua festa? A minha festa é dia 30. De 30 de quê? É 30 de novembro. Vou lá no Daí de Paulo, fecho a data dia 30 de novembro e vinha para a prefeitura com uma cartinha de exclusividade do cantor, mas de data. Eu não sou exclusivista do cantor. Eu sou um oportunista de data, tá? Com isso, graças a Deus, a lei veio definir isso já claramente no dispositivo da lei, né? A gente vai ver isso aqui mais pra frente um pouco. Ele definiu, né? Quando você fala exclusivo, ele é único, tá? Não existe, eu peguei contratos de bandas que eles tinham as 3, 4. Esse aqui é exclusivista em Minas, esse aqui é exclusivista. Não existe isso não, hein? Ou é exclusivista. Aí vai lá, faz aquele contratozinho de gaveta de um mês, põe o cara. Não, tem que ter todo um vínculo com a pessoa. Vamos lá. Então vou falar da publicação do contrato. Divulgação, quando se refere à contratação de profissional do setor artístico, deverá identificar o custo do cachê do artista, tá? Dos músicos ou banda, quando houver,
transporte, hospedagem, infraestrutura, logística e demais despesas específicas. Eu posso fechar o contrato com ele, mas atrás desse contrato vai ter uma planilha. Ele vai demonstrar para mim o custo. Por que isso? A gente tem pegado muito bandas, depende muito da localidade e a data do evento. Por exemplo, qual que é a data de São João lá pro lado do Nordeste? Junho, né? Não é isso? Quanto que custa esse pisadinho aí? Que é pisadinha? Cara, forró da pisadinha, quer? Barões da pisadinha. Quanto que você acha que esses caras vão cobrar lá no show deles lá em São João? Né? Agora, fora da data, para vir em Pedra Dourada, tocar em Pedra Dourada no forró aqui no mês de março, né? Ele vai cobrar os 400 talvez? Não. Aí vai ter um disparo. Por quê? Porque ele tem justificativa de preço. Mas o que estava acontecendo muito é que os caras estavam omitindo essas informações e jogando tudo para dentro do custo operacional e você não sabe. Entendeu? E isso foi um dos motivos também. Você viu que tem algumas ações que vocês viram na Justiça, o Ministério Público no pé de bandas, por que o Chitãozinho, o Zezé de Camargo, não sei o que lá, tocou por um valor. E por que na hora de a gente montar o processo a gente bate na tecla que eu tenho que demonstrar meu preço? Então, se eu vou contratar uma banda para tocar no meu município, o que eu peço a ela? Eu tenho a discricionalidade de escolher, beleza. Aonde eu cheguei a ela? Ela é notório, o povo da minha região gosta dela, né? Eu faço todo aquele teatro de formação, né? Que é o normal. E falo com ele o que, olha, só vai prestar o serviço para mim aqui, beleza? Qual é o seu custo? Hospedagem, alimentação, né? Aí começa aquele desenrolo lá e ele começa a falar assim, eu preciso que o senhor mande para mim pelo menos 3 notas ou 3 contratos ou demonstração de quê? Porque o artigo 26 da lei me obriga dessa forma. Aí você começa a pegar contratos disparados. Um contrato custou 30 mil, o outro 6, o outro 7. Aí é uma novela, tá? No caso de obra, a administração divulgará em site eletrônico em até 25 dias, eu já falei para vocês, e 40. Então, presta atenção que a gente vai ter que tomar conta a partir das contratações de profissional artístico, a gente criar uma definição da estrutura que vai ser usada. Na hipótese de suspensão do contrato, agora eu vou falar um pouquinho da garantia. Eu estou só dando uma pincelada, tá, gente? Isso atende à iniciativa privada aí, tá? Na hipótese de suspensão de contrato por ordem de inamplamento da administração, o contrato ficará desobrigado de renovar a garantia ou desonar a aposta segura até que a ordem reinicie a execução de implemento. Eu vou explicar isso mais para frente um pouquinho. Na contratação de obras de engenharia, o edital poderá exigir a prestação de garantia na modalidade de seguro garantia. Prever a obrigação do segurador em caso de implemento. Aí a seguradora deverá afirmar, ter livre acesso. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu vou estabelecer a garantia da minha obra num seguro, onde eu tenho, caso houver um inadimplemento por parte da administração, né, o contrato ficará desobrigado de renovar a garantia. Se a administração deu causa no motivo de paralisação ou não conclusão, a garantia foi embora. O garantidor, que seria a seguradora ou quem for, está desobrigado. Tá? A seguradora ela tem que ter livre acesso às instalações que for executado o contrato principal, acompanhar a execução do contrato principal, ter acesso à auditoria técnica, contábil e requer esclarecimento técnico pelo fornecimento. Então, para mim provocar o seguro, eu tenho algumas regrinhas. Tá? A seguradora ela tem as suas obrigações, mas também ela tem que ter acesso à obra. E se ela quiser executar? Mais pra frente eu vou falar isso. Você contrata o seguro, e se eu estou falando em obras de grande vulto, porque do jeito que está 5% em valor de uma obra aí, eu posso chegar até 30%, mas na seguro de obras acima de 200 milhões, então para mim isso vai valer muito pouco. A emissão de empenho, né, hipótese de inamplimento, seguradora. Vamos lá. Obra e serviço de fornecimento. O máximo que eu posso exigir, até 5%. Está previsto na lei. Tá? Obra e serviço de fornecimento de alta complexidade ou riscos envolvidos. Eu vou ter que normatizar. O que é isso aqui?
Como é que eu vou identificar obra e serviço de fornecimento de complexidade técnica ou risco envolvidos? Eu tenho que... Aí eu posso chegar até 10 agora. Acima de 200 milhões, 30%. Isso que numa obra, 30% de 200 milhões, para uma seguradora, né? Agora, para a gente aqui, que as nossas obrinhas aí, reservar 5% do valor da obra, é legal? É, mas não vai impactar tão grande assim no contrato de execução. Aquilo que eu falei com vocês. Obra e serviço de engenharia, possibilidade de exigir seguro de garantia e prevê que a seguradora assuma a execução e conclua o objeto, tá? Pode pedir a garantia, pedir a seguradora para garantir meu contrato que foi quebrado, não executar. Chamo a seguradora, que é essa palavra em inglês aí, para ela cumprir o seguro dela. Mas eu tenho dois requisitos. Eu tenho que perguntar para a seguradora. Eu tenho que falar isso para vocês, gente, porque vocês vão esbarrar nisso num concurso, ou alguém vai comentar isso com vocês. A seguradora é isenta de pagar a importância se ela o quê? Indicada na pólice, se ela concluir a obra. Se a obra paralisou, eu lá não falei lá atrás que você tem que demonstrar para ela as planilhas, demonstrar a parte contábil, vamos colocar que ela queira executar a obra. Você vai cobrar o seguro dela? Não. Ela pode executar. Caso a seguradora não conclua, ela vai ter que pagar. Tá? Então, numa obra de grande vulto, isso foi um ganho, porque essas empresas estavam dando calote ao governo aos montes. Tá? Isso aqui foi bom, principalmente da elite.